16 de maio de 2017. No encerramento da primeira rodada, Coritiba atropela Atlético Goianiense no Couto Pereira. Atlético Mineiro entra em campo daqui a pouco pela Libertadores em busca da liderança do Grupo 6. Corinthians volta aos treinos de olho no Vitória e deve ganhar 2 reforços nos próximos dias. Volante Jusilei confirma desentendimento pesado, forte, no vestiário do São Paulo recentemente. É daqui a pouco, no Gazeta Esportiva. Ainda à espera da contraprova do exame antidoping que deu positivo para a substância furosemida, Murilo garante estar com a consciência tranquila. E ainda, os preparativos para mais uma corrida 9 de julho, a festa do Chelsea pelo título inglês e as últimas informações do Palmeiras. Gazeta Esportiva aterrissando aqui na sua sala, na sua casa. Muito boa noite para você nesta terça-feira. O programa começa falando do Coringão, que vai aproveitar a folga no calendário desse meio de semana para treinar e se preparar para voltar a campo domingo contra o Vitória em Salvador. O repórter Osmar Garrafa esteve, pode vir aqui, vou aqui, Bitar, eu te atrapalhei, né? Desculpa. Ele esteve lá no CT Joaquim Grava acompanhando a terça-feira do Timão, que deve confirmar nas próximas horas a chegada de 2 reforços para a sequência da temporada. O empate em casa contra a Chapecoense na estreia do Campeonato Brasileiro ainda está sendo digerido pelo elenco corintiano. O jogo contra a Chapecoense já foi um jogo onde a equipe da Chapecoense esperou muito, né? Então, além do desgaste, a equipe teve que criar, que é uma situação um pouco mais complicada para quem vem só destruir e ficar esperando com os 11 lá atrás. Então, pelo desgaste natural, você acaba forçando, te desgasta mais ainda. Ter empatado em casa na primeira rodada do Campeonato Brasileiro obriga o Corinthians a buscar seu primeiro resultado positivo na competição, jogando fora de seus domínios. E essa oportunidade será já no próximo domingo, quando o Timão vai a Salvador enfrentar o Vitória. A gente tem que ir para lá buscando fazer um grande jogo, ter uma semana inteira agora para trabalhar, coisa que na semana passada nós não tivemos, foi uma semana meio corrida. Muitos jogadores com problema de saúde, né, de gripe, isso interfere também. Então essa semana boa para trabalhar, semana para conseguir recuperar todos, né, a gente poder fazer um grande jogo lá no fim de semana. Além de vencer para engrenar no Campeonato Nacional, o Corinthians está correndo atrás de reforços. E o primeiro já está confirmado. O atacante Cleison, que estava na Ponte Preta, realizou exames médicos no dia de hoje e será apresentado nos próximos dias. Um jogador que tem muita qualidade, tem infiltração, tem 1 contra 1, né? Dinâmico. Então a gente sabe que no Campeonato Brasileiro tão longo quanto a gente sabe o quanto é importante você ter jogadores de qualidade, porque às vezes um jogo difícil, um jogo enroscado, um jogador como ele pode fazer a diferença. Quem também está chegando é o lateral direito Cicinho, ex-Ponte Preta e Santos. O atleta está na Bulgária e em breve será confirmado como reforço do Timão. É um grande jogador, né? A gente jogamos contra, né? Porque ele estava no Santos. Jogador bem ofensivo, tem muita qualidade para chegar na frente. Né? Tenho certeza que se vier também vai nos ajudar bastante. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu disse ontem e ratifico, né, que o Corinthians foi natural a queda na partida contra a Chapecoense, por tudo que o Corinthians disputou em termos de final de Campeonato Paulista, depois Sul-Americana, com um elenco reduzido, e contra a Chape o Corinthians não pôde manter o mesmo nível de intensidade. Perdeu 2 pontos importantes em casa no início do Brasileiro e agora é tentar buscar a reabilitação contra o Vitória no final de semana lá em Salvador. Tarefa complicada para a equipe do Carille, que tem toda uma semana para trabalhar. Quanto a reforços, o Corinthians realmente precisa de reforços, né? Está chegando esse Cleison da Ponte Preta, que foi revelação do campeonato, mas já disputou 4 campeonatos paulistas. É bom que se diga isso, né? Então apareceu esse ano muito bem, o Corinthians trouxe. Só que o que me chama a atenção, Chico, é o Corinthians ter pago algo em torno de 3,5 milhões por ele, mas ficando apenas com 40% dos direitos federativos. Não é? Então, o Corinthians, que já não vive um momento financeiro tão saudável, como é que pode 60% do atleta ficar com o Ituano, a maior parte com o Ituano, e o Corinthians com percentual menor, e o Corinthians desembolsando, e ainda colocando 2 jogadores na negociação. O Claudinho, que estava no Santo André, garoto, né, que pertence às categorias de base do Corinthians, e o Léo Arthur. São 2 homens de frente, esses 2 jogadores vão para a Ponte Preta e o Corinthians fica com uma
participação também nesses atletas. De qualquer forma, esse é um aspecto financeiro, o Corinthians tem que se virar e tem que fazer a coisa certa. Em termos de reforço, é um bom reforço para o Carille. A situação do Pablo, Chico, o Corinthians está em contato com o Bordeaux, tem que exercer a preferência, porque há quem diga que o Palmeiras pode entrar no circuito pelo ótimo momento que vive o Pablo, né? O Corinthians tem aí, pelo menos até o final desse mês, começo do outro, para definir a situação junto ao Bordeaux, tem que pagar cerca de 10 milhões para que possa ficar com o Pablo. O Corinthians não pode abrir mão desse jogador, foi um jogador fundamental. E o Cicinho está vindo lá da Bulgária, terminando a temporada europeia agora nos próximos dias aí. O Cicinho tem praticamente tudo acertado, vem para suprir a ausência na lateral direita. Acho que é uma boa, porque o Léo Príncipe não deu muito conta do recado. E uma informação importante, atenção, boa notícia para a torcida corintiana. O Pablo se machucou na partida contra a Chapecoense, suspeitava-se de uma lesão muscular grave. O exame foi feito, a lesão não é grave, ele vai ficar pelo menos uma semana de fora e os médicos do Corinthians nem descartam a possibilidade, talvez, porque cada atleta tem uma recuperação, talvez dele ficar à disposição contra o Vitória. É pouco provável, mas o Pablo já na próxima semana fica à disposição. Boa noite, Chico. Esse é o seu Corinthians, se reforçando e tendo boas notícias referente ao Pablo. Bom, referente ao Pablo, boa noite, meu querido Garrafa, boa noite, Michel, boa noite a todos vocês. E eu fico feliz, porque o Pablo realmente é tudo isso que você falou e até mais um pouco, porque ele dá uma certa qualidade na saída de bola lá de trás, né? Coisa que os outros não fazem, né? A não ser o Fagner pela direita e o Arana pela esquerda. Que você vê que o Corinthians sempre abre pela lateral. Ele e o Balbuena deu liga, ficou bem legal. Não, deu liga na marcação, né? Agora, para sair jogando, o Balbuena, quando quer lançar, um horror. Agora, o que eu acho é o seguinte, sobre as contratações, são contratações de médio para boas. Né? Nada assim espetacular. Quando se falou que o Corinthians ia buscar um ex-jogador do Santos, todo mundo já está pensando que era o Gabigol. E não é, né? Não é. É o Cicinho, que está na Bulgária. E sobre esse menino da Ponte Preta, o Cleison. 22 anos, 4 anos de contrato. 22 anos, 4 anos de contrato. O presidente do Santos, você sabe que não tem off para jornalista, me falou no último programa Mesa Redonda, lado a lado, estávamos na cadeira assim, que nem eu estou com você, disse que o Santos, ele queria buscar o Cleison. E o Dorival Júnior não quis. O Dorival Júnior não quis, porque falou que já tinha jogadores para posição e tal. Mas ele queria, por causa de tudo isso que você salientou e que o Fagner explicou bem. É jogador que é bom no 1 contra 1, muito veloz, né? Um contra um é no mano a mano, né? Quando está ele e o Beck, né? E faz mais que uma função, Chico. Ele, além de jogar espetado, caindo às vezes pelos lados, ele pode substituir tranquilamente ali no meio campo um Jadson, um Rodriguinho. Pode. Então, isso agrada muito nessa característica de duas funções. Né? E agrada também aos europeus, né? Que se der certo no Corinthians, vamos supor, que ganhe um campeonato aí, que não é difícil, porque hoje o futebol está meio niveladão, aí o Corinthians com 40%, o Ituano com 60%, os contatos que o Juninho, o pernambucano, ainda tem, o Juninho Paulista, ainda tem na Europa, vão facilitar bastante a ida dele para o exterior, que ele é jovem, tem 22 anos só. Então acho que o Corinthians está no caminho certo. E outra coisa, o empate contra a Chapecoense, Rafa, foi bom. Foi bom. Não se pode estrear no Campeonato Brasileiro batendo na Chapecoense, depois de tudo que aconteceu. Você tem que entender que a Chapecoense é o patrimônio do futebol brasileiro. E, além do mais, ainda estamos de luto. Agora, no segundo turno, tudo bem, que já passou, tal, é outra história. Mas começar o campeonato para bater na Chapecoense, não pode. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar do São Paulo, tá uma confusão lá no São Paulo. Hoje estourou mais uma bomba. Mas o Rogério falou que tá tudo tranquilo? E tá tudo tranquilo da boca pra fora. Saber de números. Vestiário pra dentro, eu vou dar os números aqui, teve briga, hoje estourou a bomba, uma baixaria lá no São Paulo. Então, se quer ficar sabendo de tudo aqui no Gazeta Esportiva, daqui a pouco a gente conta. Coritiba e Atlético Goianiense fecharam a primeira rodada do Brasileirão ontem em Curitiba e os donos da casa se deram bem. O Coritiba saiu na frente do Atlético Goianiense na finalização de Henrique Almeida, que passou entre as pernas do goleiro Clever, 1-0. O Coxa conseguiu marcar o segundo em outra infelicidade do goleirão do Atlético. Neto Berola arriscou de longe e ele aceitou. Na etapa final, o gordinho Walter descontou, completando com categoria o cruzamento da esquerda, 2-1. Em uma bela cobrança de falta, Thomas ampliou a vantagem do Coritiba no jogo.
Mas ele queria mais. Em nova batida de falta, ele chutou do meio da rua. Clever foi enganado pela curva da bola e ela entrou. E ficou assim, 4-1 Coritiba. E a enquete de hoje é com base nessa primeira rodada. A gente quer saber, dos times paulistas, qual deles apresentou o pior futebol? Corinthians, Santos ou São Paulo? Acesse o site gazetesportiva.com, dê a sua participação, porque agora quem vai dar participação são os meninos aqui. Corinthians, Santos, São Paulo. Corinthians, Santos, São Paulo. Primeiro, Chico. São Paulo. São Paulo. Explicando que a Ponte... Só rolê para você chutar, Chico. A Ponte e o Palmeiras não estão nessa pesquisa, porque evidentemente ganharam, né? E ganharam bem. Claro. Golearam. Então, evidentemente não estão nessa pesquisa. Mas dos três, o Corinthians empatou, o São Paulo perdeu e o Santos perdeu. O pior futebol de todos foi de São Paulo, sem dúvida. Eu só estou finalizando aqui os números, pelos números aqui, São Paulo. Tá certo. Hora de falar de ciclismo. Consultei os números, os números do francês. Também. Você analisou os números. Pelos números, deu São Paulo. Agora é hora da gente falar de ciclismo, porque nesta terça-feira aconteceu o lançamento de uma corrida que tem como palco a Avenida Linneu de Paulo Machado, que também é local de largada e chegada da prova ciclística 9 de julho. Confira aí, na reportagem dela, Renata Falzoni, e dele, Murilo Azevedo. É aqui no Jockey Club que acontece a concentração dos atletas que participam da 9 de julho. E também é aqui o local do Shimano Fest, o festival que celebra a bicicleta em todas as suas vertentes. Um dos pontos áureos dessa festa é a prova de critério, que acontece no mesmo asfalto da largada e da chegada da mais antiga prova de ciclismo do Brasil. A prova de critério é uma prova onde os atletas colocam-se para o tudo ou nada. A cada volta, o primeiro e o segundo colocados pontuam. Aquele retardatário que é ultrapassado pelo primeiro do pelotão é eliminado. Na última volta, os 10 primeiros pontuam. É uma prova tradicional, né, no ciclismo brasileiro e no ciclismo mundial. Então é uma prova dinâmica que aumenta o ritmo de competição, com isso fazendo a cada chegada a prova ficar mais rápida. Então fica dinâmico, a parte da frente do pelotão e a parte final do pelotão, que o pessoal corre para não sobrar o último eliminado. Para quem vai assistir, é muito mais gostoso, né? É uma adrenalina muito bacana, é muito gostoso, eu acho que é aquele friozinho na barriga, não é só usar o corpo, usar a perna, mas eu acho que é também a gente conseguir usar uma estratégia aí no meio da prova, saber onde se encaixar, aonde colocar, dar mais força, onde tirar um pouco o pé, né? Muita garra, técnica e experiência são características necessárias para participar desta prova de ciclismo de rua. A gente hoje tem muito em academia as spinning, que o atleta soa, que o atleta tem um desgaste ali hídrico muito grande. Por quê? Porque ele não tem um atrito com o vento. Então, quando ele sai de uma academia e ele vai para uma prova de asfalto, exige um pouco mais da técnica do atleta e também do esforço físico. Eu acho que ainda são poucas meninas, né, nesse estilo de prova e tal, mas eu até convido vocês, meninas, para participarem mais. É muito gostoso, eu acho que é bem cansativo, mas é uma canseira gostosa, é uma coisa bem legal e não pode fingir, não. Tá certo. Seja bem-vinda, Renata Falzoni. Super obrigada, Michele. Legal essa reportagem que você trouxe pra gente aqui. O que ela quis dizer quando ela falou no final da reportagem, não pode fingir não, Renata? É legal esse toque, né? A gente nem explicou. Quando você está correndo em pelotão, é costume de algum grupo da frente escapar. E no pelotão das meninas, o pessoal meio que neutraliza, não vai, fica fingindo que não viu. Né? Então não leva a disputa feminina aqui no Brasil, até por falta de mais mulheres estarem no pelotão, ela não é tão assim nas cabeças como é a disputa masculina. É tal negócio, quem vem antes?
as provas boas ou as meninas. No caso, precisa chegar mais mulheres para que haja bastante disputa nos pelotões femininos. E a Bia, né, ela vai para as cabeças, é sem fingimento, que é bem legal. Que bom. E a prova feminina, ela é bonita porque é feminina, né? E o estilo, a gente depois conversou bastante sobre o estilo feminino de pedalar. É diferente dos homens. Os homens é muita potência, é muita... as mulheres é ginga, é malandragem, é bem legal também. Muito bom. E esse circuito aí dessa prova, Criterium, né, que você trouxe pra gente, pega uma parte do circuito da prova 9 de julho, que acontece domingão, 9 de julho, daqui a pouco a gente fala dela. Então é lá na Avenida Linneu de Paulo Machado. É interessante que aquela região do Jockey, ela é consagrada. Há mais de 50 anos existe um pelotão chamado Pelotão do Jockey. Que eles saem, dão uma voltinha por ali e depois eles vão para circuitos de 45 quilômetros com 2 voltas. E por esse pelotão do Jockey já passaram os atletas profissionais todos do Brasil. Então é muito insano. Aquela avenida da frente do Jockey, ela é um palco de ciclismo. Com a volta da 9 de julho para as ruas, lá ficou sacramentado. E existe esse evento chamado Shimano Fest, que é uma celebração de todas as modalidades do ciclismo, que vai para o BMX, para o mountain bike, para o critério, para tudo. Esse evento, ele assumiu o que o pelotão do Jockey faz como competição e trouxe o critério para o Brasil, e isso é muito bacana. Tem várias provas lá, mas o critério é maravilhoso. E maravilhosa mesmo também a prova ciclística 9 de julho, que acontece dia 9 de julho. As inscrições vão até agora, em junho. Então não é até julho, não. As inscrições vão até junho. Acho que é até dia 12 de junho, dia dos namorados. Você pode se inscrever através do site gazetesportiva.com. E, Renata, o que você pode falar um pouquinho mais sobre a prova ciclística 9 de julho pra gente, deste ano? Está na 71ª edição. Nossa, que tradição, né? E esse ano nós estamos aí, né, eu quero que tenha muito mais gente do que teve ano passado. E o fato de ter esse ano já é uma grande conquista. Porque essa prova, eu não canso de me dizer, ela foi sendo retirada das ruas e agora ela volta para as ruas. No momento que ela volta para as ruas, você vê, já vem o critério no mesmo lugar, a Gear Up, o Bike Series, quer dizer, ela está sendo um imã de outros eventos de ciclismo na cidade e no país. Quem gosta de bike, quem gosta de pedalar, prova ciclística 9 de julho, tá aí, inscreva-se pelo site gazetesportiva.com. Muito obrigada, Renata. Valeu. Semana que vem tem mais reportagem aqui com a gente? Com certeza, estarei aqui. Valeu, minha querida, brigadão. E o assunto agora é o vôlei. O vôlei, apostando numa nova geração, o técnico José Roberto Guimarães divulgou a lista das 15 jogadoras para os próximos torneios da seleção brasileira. Torneio de Montreux, Grand Prix Sul-Americano e Copa dos Campeões. Veja com Fernando Gavini. Pela primeira vez desde a Olimpíada do Rio de Janeiro, o técnico José Roberto Guimarães convoca a seleção brasileira de vôlei feminino. Para Montreux, nós vamos contar com Roberta, Nayane, levantadoras, líberos, Leia Suelen, centrais, Bia, Adenísia, Carol e Mara. Bia Ana Beatriz, tá? Que joga no Leites Nestlé, Osasco. Opostas, Tandara, a Fernanda Tomé também está como oposta, ela faz as duas funções, bem como a Edinara, que faz as duas funções. Depois, Natália, Rosa Maria, Drusila e Amanda. Tá? São as ponteiras. 2017 será um ano de transição e de muito trabalho na seleção brasileira de vôlei feminino. Para se ter uma ideia, nessa primeira lista de convocadas, apenas 3 são remanescentes do grupo que representou o país na Olimpíada do Rio de Janeiro. A ponteira Natália, a central Adenísia e a líbero Leia. Nós já tínhamos visto algumas jogadoras em 2015. Só 2016 não, porque era muito pontual o que nós íamos fazer. Agora a gente já conhece algumas delas, né? E acho que é uma outra oportunidade de ver como é que essas jogadoras progrediram, delas estarem participando desse nível internacional, que uma coisa eu sempre digo,
Uma coisa é você jogar Superliga, uma coisa é você jogar internacionalmente contra as melhores seleções do mundo. José Roberto Guimarães vai dar oportunidade a muitas jogadoras novas neste começo de ciclo, visando os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Mas isso não quer dizer que as mais antigas estejam descartadas. 28, 30 anos, a jogadora começa a pensar um pouco mais na família, em engravidar, e acho que esse ano, João, seria o ano ideal para que isso acontecesse. Eu sempre peço que seja no ano pós-olímpico, porque a gente tem tempo. Então, espero e torço e rezo para que tudo aconteça esse ano e que a gente tenha 3 anos mais tranquilos para trabalhar com as jogadoras. Zé Roberto, esse é um festival de mulher tendo neném na seleção do vôlei. Não quero botar um pitaco aí, mas esse foi sempre o grande problema da seleção de vôlei. Foi sempre esse. O quê? As meninas muito bonitas engravidavam facilmente, então desfalcavam a seleção em jogos que não poderiam desfalcar. Aí houve um certo, graças a esses pedidos do Zé Roberto e tal, a mulherada está se controlando, esperando para ter filho um pouco mais tarde. Não, e ele fala assim, esse ano é ideal porque tem um tempo ainda. Entrou na programação, ano para engravidar, ano para treinar, ano para jogar. E esse é o ano para ter o nenê, engravidar e ter o nenê. Então já tem que ter engravidado para ter o nenê esse ano. Para ter nenê. Leva 9 meses, demora. A encomenda, né? A encomenda já devia ter feito. Bom, ainda falando de vôlei, vamos colocar o Murilo aqui na tela, Britar, para a gente mostrar. O ponteiro Murilo, que é bicampeão mundial com a seleção brasileira e atualmente defendendo a equipe do SESI, reuniu a imprensa para se defender daquela acusação de doping divulgada pela Federação Internacional de Vôlei após um teste surpresa realizado no dia 11 de abril. Veja na reportagem do Gavini. 5 dias depois de ter vazado na imprensa que Murilo foi flagrado em exame antidoping com a presença do diurético furosemida, o jogador de vôlei apareceu para a entrevista coletiva em seu clube, o SESI, acompanhado do advogado Marcelo Franklin. Eu não costumo deixar os meus clientes falarem antes do resultado final do processo. Então, vocês podem perguntar, bom, o que vocês estão fazendo aqui hoje, então? Esse caso do Murilo é uma excepcionalidade, porque o resultado da amostra A foi divulgado antes da confirmação da amostra B. Então a imagem do atleta deve ser e deveria ter sido preservada até o resultado da amostra B. Realmente fiquei muito surpreso assim, com o caso, realmente não esperava. Já passei por inúmeros testes nos últimos 15 anos aí, no clube, na seleção, em Olimpíada, em Mundial, em ligas, e sempre fiz os testes muito tranquilo, e não foi diferente esse teste no dia 10 de abril. Nunca tomei nenhum suplemento para que me desse um aumento de desempenho, no sentido, um pré-treino, alguma coisa assim. Eu sempre pensei mais no lado de recuperação, para eu conseguir no outro dia estar apto a treinar. Eu, sinceramente, estou com a consciência tranquila. A minha preocupação é como que isso foi dar positivo, como que isso foi aparecer. Curiosamente, a esposa de Murilo, a também jogadora Jaqueline, passou por uma situação parecida há exatos 10 anos. Dias antes dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, ela foi notificada que um exame antidoping para a substância subtramina tinha dado positivo. Além de ficar fora do PAN, ela acabou suspensa por 2 meses. Na época também foi muito difícil, acabou sendo uma contaminação de um produto que ela tomava, mas tudo se resolveu e o tempo acaba ajudando bastante, né? A expectativa é que o resultado da amostra B seja divulgado até o final do mês. Só lá, se a contraprova também der positivo, é que a defesa vai colocar em ação a sua estratégia. Você tem que ver se o teste foi feito de acordo com os padrões internacionais. Depois, se o teste tiver sido feito, você tem que ver se o laboratório trabalhou direito, se os parâmetros do laboratório internacionais foram seguidos, né? Então, para ver se você desqualifica ou não desqualifica o laboratório. Tá? E ultrapassando a fase do laboratório, você passa para a parte de justificar como é que a substância entrou no organismo do atleta. Né? Se for através do uso intencional, se for através de contaminação, se for através de sabotagem, né? Você tem que fazer um levantamento completo do quadro para poder avaliar e trilhar a melhor estratégia de defesa possível.
O técnico Zinedine Zidane está tendo muito trabalho no Real Madrid nessa reta final de temporada. Ao mesmo tempo que tem que motivar e treinar o time para assegurar os 2 títulos que restam, o francês tem enfrentado problemas para gerenciar as estrelas do elenco. Esta é uma semana crucial para o Real Madrid no Campeonato Espanhol. O começo foi excelente, com uma vitória fundamental sobre o perigoso Sevilha do técnico argentino Jorge Sampaoli. Agora o time merengue volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Celta de Vigo fora de casa, em jogo atrasado da 21ª rodada. O time comandado por Zinedine Zidane precisa de pelo menos um empate para chegar ao último jogo da competição, dependendo apenas das próprias forças para faturar o título. Barcelona e Real estão empatados na ponta da tabela com 87 pontos, mas o time catalão leva vantagem nos critérios de desempate. Nós temos que persistir até o último minuto do último jogo. Não vamos relaxar por nenhum motivo. Posso garantir isso. Não podemos pensar que vamos ganhar. Ainda não ganhamos nada. Não por pensar que vamos a ganhar. Não, para nada. Nós não hemos ganado nada. Restando apenas 3 jogos para o final da temporada, 2 pelo Espanhol e a grande final da Liga dos Campeões da Europa, Zidane tem precisado lidar com a insatisfação de atletas menos utilizados. No último domingo, Morata não deu a mão para o treinador ao ser substituído. Já os agentes de James Rodrigues acenam com uma possível saída na próxima janela de transferências. James está aqui. James está aqui, está conosco. Hoje não treinou porque levou uma pancada forte, mas na verdade só estamos pensando nos 3 jogos que faltam. Atual campeão e maior vencedor da Copa do Brasil com 5 títulos, o Grêmio estreia na competição amanhã contra o Fluminense em Porto Alegre. E os jogadores do tricolor gaúcho se apegam a esse retrospecto para fazer bonito novamente no torneio. O Grêmio, atual campeão da Copa do Brasil, né, e o maior campeão desse campeonato, o maior número de títulos, acho que todos têm um olhar diferenciado pelo Grêmio, né, por causa da campanha que fez ano passado e pelo o grande clube que é. Acho que os times talvez estudam um pouco mais a gente, mas isso é normal de todo time grande, mas nosso foco continua o mesmo e vamos... quarta-feira já focar na Copa do Brasil para tentar fazer uma grande campanha igual do ano passado. Do lado do Flu, o zagueiro Henrique destacou a importância de marcar gols jogando fora de casa. E do Grêmio a gente viu, né, sabe da força que eles têm, da qualidade, né, jogando em casa, com um jogo de 180 minutos, então a gente sabe do que a gente vai enfrentar lá, né, da técnica, da força da torcida. Então acho que a gente está preparado para isso, vem enfrentando jogos difíceis, jogos complicados também. Então a gente está pronto para fazer um grande jogo lá amanhã. As opções, eu acho que jogar fora é importante você fazer um gol, né, e não tomar. Em casa é importante você fazer o gol e não tomar. Então é a mesma coisa, no mesmo. Acho que a preferência é sempre fazer um gol fora e acho que da minha parte, claro que jogando em casa a segunda partida também tem um peso a mais. Um pouco mais difícil para quem faz o gol fora, né? Então, acho que a gente espera fazer um grande jogo e, se possível, fazer esse gol. Ô, Garrafa, esse aí é o príncipe da Fiona, né? Do primeiro Shrek. Ele podia estar no Game of Thrones também, que ele tem aquele estilo. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, veja bem, todo mundo tem uma ideia errada dessa Copa do Brasil. Copa do Brasil é o torneio mais difícil que tem para disputar, esse aí. Porque todos os times agora participam, mesmo os que estão na Libertadores. Então quer dizer que é complicado. Porque você vai pegar um campeonato mata-mata com os melhores times do país. Começa com a baba, né? Começa com a baba. Mas a hora que você vê que deu Corinthians Internacional, passou Internacional. Podia ter passado o Corinthians. E deu o Cruzeiro e São Paulo. Passou o Cruzeiro. Depois caiu, mas passou o Cruzeiro. Então, quer dizer, aí quando começa o mata-mata para valer mesmo, é um campeonato difícil, desgastante e bastante interessante, porque se você ganha esse campeonato, você joga menos e tem o direito à Libertadores já. E não vai depender do Campeonato Brasileiro. Então, o Grêmio tem caído de produção. Esse ano aqui
O Renato Gaúcho não consegue fazer com que o Grêmio mostre aquele futebol do ano passado, né? Essa é a grande verdade. E o Fluminense, pelo contrário, né, com o Abel Braga, com um time bastante renovado, né, está conseguindo impor o futebol. Perdeu o título para o Flamengo, é verdade, mas perdeu para o Flamengo, né? Não perdeu para o bom sucesso. É um caminho mais curto, mas não menos doloroso para se chegar à vaga da Libertadores. E ficou extremamente mais valorizado, claro, com essa nova determinação, com as equipes que participam da Libertadores, como bem disse o Chico, disputando a competição. Fica muito mais interessante, muito mais atrativo a Copa do Brasil nesse formato, mas, repito, né? É um caminho mais curto, mas não menos árduo, talvez, que o Campeonato Brasileiro. Libertadores, já classificado para as oitavas de final, o Atlético Mineiro tem compromisso importante nesta noite contra o Godoy Cruz em Belo Horizonte. E uma vitória, logo mais, é tratada como fundamental pelo Galo. Mesmo classificado para a próxima fase da Libertadores, o Atlético Mineiro vai para cima do Godoy Cruz buscando um só objetivo. Sabemos do teor e da importância dessa classificação em primeiro colocado, até porque me parece que existe mais um item a ser agregado, que é a classificação geral. E nós temos que fazer tudo para que nós possamos estar nos enquadrando entre os melhores do torneio até o presente momento. Felipe Santana continua na equipe titular na vaga do lesionado Léo Silva, oportunidade que ele esperava há muito tempo. Eu sempre deixei claro que eu necessitava de um tempo, esse tempo chegou e a prova disso são todas as minhas últimas partidas. Eu venho evoluindo e eu penso que nesse momento eu começo já a ser aquilo que eu gostaria de ser, desde o início, desde quando eu cheguei no Galo. Outro que vem jogando bem e quer uma chance entre os 11 é Casares, mas o equatoriano é tranquilo nas palavras. Roger que faz a escalação, então que esperar meu momento, quero fazer gol, quero dar uma assistência para Frege, para Moura, quem ia jogar, mas estou tranquilo, ainda não se sabe nada, mas agora estou com cabeça fria, estou tranquilo e quero seguir jogando bem para ajudar os meus companheiros. Com Casares ou não, a verdade é que o Galo vem decidido a buscar o primeiro lugar na classificação geral da Libertadores, independentemente de qual equipe esteja no caminho. Agora o time encontrou seu caminho e, em verdade, é que agora hay que fazer belos jogos, um jogo forte. O time que vem aqui vai correr muito porque a gente joga, e em verdade que a gente está forte, está focada e cada jogo vamos sair a matar cada time que entra aqui em Independência. Ô Gapo, você vê que o futebol é engraçado, né? O presidente do Santos estava meio boca mole no domingo passado e ele e a mulher descendo no elevador. Aí eu falei assim, ô presidente, e o Robinho, né? O senhor gosta do Robinho? Ele falou assim, gosto. E eu não contratei o Robinho de volta, ele foi para o Atlético Mineiro por causa da minha mulher. Eu perguntei, esqueci o nome da esposa dele agora, perguntei por que a senhora fez. Ela não, ele estava com problema de saúde, estava acamado, e o empresário do Robinho ligou insistentemente para falar com ele. Eu falei para ele, olha, ele só vai estar no clube tal dia, então só vai lá tal dia. Aí o empresário, acho que, sei lá, se magoou, e foi lá falar com o Atlético e fechou com o Atlético. Mas o Robinho era para ter voltado para o Santos. A ideia inicial era essa. A ideia, o desejo do presidente era esse, né? Olha que coisa gozada. E por causa de uma superproteção da mulher, da esposa, né? Preocupado com a saúde dele, evidentemente. Não sei qual era o problema. Agora ele está bem, está forte, tal, não sei o que, seja lá o que for. O Robinho foi parar no Atlético. E o Atlético está com um time muito bom. Né? Tá classificado. Ao lado do Palmeiras aí, a grande força do futebol brasileiro. É o primeiro brasileiro a se classificar. Primeiro brasileiro. Muito bem. Amanhã, a Libertadores continua para os times brasileiros. O Atlético Paranaense vai até o Chile encarar a Universidade Católica precisando vencer para avançar de fase sem depender de nenhum outro resultado. Antes de eu continuar essa notícia, eu quero falar o seguinte. Daqui a pouquinho, confusão entre treinador Rogério Ceni e elenco São Paulino. Daqui a pouquinho, tudo o que aconteceu no vestiário, jogou prancheta, pegou na cabeça de jogador, uma briga danada, elenco do São Paulo rachado. Daqui a pouquinho. Bom, continuando. O problema é que o time de Paulo Autuori vem de 5 derrotas consecutivas, sendo a última uma goleada por 6-2 no Bahia. Uma derrota de 6 acaba abalando de alguma forma, imagino. E como restabelecer o grupo para o próximo jogo, que já é agora e é tão decisivo? Segundo, é o seguinte,
essa situação de abalar, ela abala. Logicamente, todos se abalam. Agora, tem aqueles que querem não se abalar e outros que podem não se abalar. Então é hora... Não é escolha, é capacidade mesmo. Muitos vão optar, mas sem capacidade, sem o estofo para segurar a onda. E aqueles que tem, vamos ver. Temos um jogo que não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro, tem com uma passagem para a próxima fase na Libertadores. Nós temos um jogo importante demais para nós e nós temos que entrar nesse jogo com a equipe em termos físicos sem nenhum tipo de desgaste desnecessário. O Pablo e o Carlos Alberto estão a se juntar à delegação e o Jonathan precisava jogar também de algum tempo, antes desse jogo. Um jogador que estava parado, então não podia correr o risco de ver como ele ia se sentir no jogo de lá. É um jogador importante para nós, entrou, foi bem, logicamente retiramos porque havíamos programado de jogar não o jogo todo, mas certamente acho que se sentiu bem e vai estar presente no jogo contra a Universidade Católica no Chile. O Flamengo já está na Argentina. Amanhã a equipe do técnico Zé Ricardo tem uma missão complicada contra o São Lourenço no estádio Nuevo Gasômetro em Buenos Aires. Antes da viagem, o meio-campista Matheus Sávio falou da expectativa para o jogo contra os nossos irmãos. Líder do Grupo 4 da Libertadores com 9 pontos, o Flamengo encara amanhã na Argentina o São Lourenço. Qualquer resultado que não seja derrota garante o rubro-negro na próxima fase da competição. A gente sabe que a pressão é muito grande, né? Em todos os jogos que a gente vai jogar, vem sendo semanas decisivas e lá a gente vai entrar para ganhar o jogo. A gente só depende de nós mesmos. Se a gente ganhar o jogo, a gente já está classificado em primeiro lugar. Então, a gente tem que entrar para ganhar o jogo, sabendo da pressão, mas sabendo também que o empate pode classificar a gente. Técnico Zé Ricardo já tem uma substituição garantida. Pará está suspenso e será trocado por Rodinei. O Pará vem fazendo uma excelente temporada, vem sendo titular da equipe e o Rodinei também tem entrado nos jogos e sendo decisivo, fazendo outra função também. Ele é lateral de origem, acabou entrando em alguns jogos na ponta, então ele está extremamente preparado para a partida também, está muito confiante com os gols que ele fez e tem tudo para ajudar a equipe. Mesmo fora da próxima partida, Pará recebeu na tarde de hoje uma boa notícia. Pelo Twitter, o Flamengo divulgou que o lateral teve o contrato renovado com o clube até 2019. Voltamos a falar da Copa do Brasil. Amanhã o Internacional encara o Palmeiras no Allianz Parque, mas os próprios jogadores afirmam que o objetivo principal no ano é outro. A gente sabe que nosso principal objetivo é na Série B, mas a gente criou uma ilusão na Copa do Brasil, né? Que a gente vem por bom caminho, então tem que continuar do mesmo jeito. Tá certo, a terça-feira no Palmeiras foi dia do atacante Dudu falar. Reportagem do Adriano Dolfi. Boa noite, Michele. Na véspera da partida contra o Internacional, jogo de ida pela Copa do Brasil, o técnico Cuca não teve uma atividade mais sofisticada, tudo por conta da maratona de jogos e o desgaste sofrido pelos atletas. Ele fez apenas uma atividade em campo reduzido, treinou também batidas de falta, cobranças de pênalti e daí em diante o Dudu já veio conversar com a imprensa. Dudu, aliás, que falou sobre essa questão, o pouco tempo para treinar a equipe na véspera da Copa do Brasil. Para ele, nesse momento, é mais importante a conversa e o fato do Cuca já ter trabalhado por aqui no ano passado e conhecer todo o elenco. Na conversa a gente se entende, se resolve muito bem. E o Cuca, acho que ele vai dar continuidade, né, ao trabalho dele, que ele começou ano passado. A equipe do ano passado jogava muito bem com ele. Esse ano também eu acho que com o Eduardo a gente jogou também bem, né, alguns jogos, muitos jogos, bem. Mas agora ele chega para continuar, para dar continuidade àquilo que ele começou ano passado. Fizemos, acho que, um bom jogo contra o Vasco. Acho que agora é só continuar dia a dia, escutando bastante o que ele tem para falar para a gente continuar desenvolvendo bom futebol. E na entrevista coletiva, o Dudu confirmou realmente que existem sondagens vindas do exterior, mas descartou qualquer possibilidade de deixar o Palmeiras no meio dessa temporada na janela europeia.
Tem um contrato com o Palmeiras, né? Até no final de 2020 a 2019, não me lembro. Mas eu não vou sair do Palmeiras agora. Tenho objetivos aqui esse ano e a gente vai cumprir, a gente vai lutar bastante para isso, para a gente conquistar nossos títulos que a gente tem a disputar. O torcedor pode ficar tranquilo que vai ter que aguentar eu muito tempo aqui ainda. Tá aí o Dudu falando sobre essa possibilidade que no momento ele vai ficar no Palmeiras. E uma última informação, o clube acaba de anunciar a renovação de contrato do zagueiro Edu Dracena. Ele fica por aqui na Academia de Futebol até o final de 2018. Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. Chico, boa notícia para o Palmeiras, a renovação de contrato do Edu Dracena, não é? É um jogador que não vinha muito sendo aproveitado no outro ano, mas é um jogador fundamental para o Palmeiras nesse momento. Não é? Até porque o Vitor Hugo pode deixar o clube a qualquer momento, então é um ótimo reforço, é uma ótima notícia. Sobre esse jogo, esse confronto contra o Internacional, esse discurso aí de que o Inter tem um único objetivo, quer voltar à Série A, claro que é o principal objetivo, mas o Inter não vai amolecer não em Copa do Brasil, porque seria ótimo. Imagine só o Inter, né, pela camisa que tem, pela tradição, se ganha a Copa do Brasil, ele na Série B consegue uma vaga à Copa Libertadores do próximo ano. Então, o jogo para o Palmeiras, se é importante, para o Inter não é diferente. Então, o Internacional sabe que a responsabilidade é do Palmeiras, porque ele tem esse foco com a Série B, mas o Internacional vem para tentar complicar a vida do Palmeiras. E o Palmeiras precisa, mais do que nunca, apesar do Cuca falar, e com propriedade, o Palmeiras não tem que ganhar tudo esse ano. O Palmeiras jogou uma responsabilidade nele que tinha que ganhar tudo esse ano. Já perdeu o Campeonato Paulista. Mas é claro que pelo elenco que tem, o Palmeiras tem que avançar de fase. O Palmeiras tem que chegar lá na frente, né? O Palmeiras tem, entre aspas, até a obrigação de eliminar o Inter, Chico. Com plena certeza, assim, embaixo de tudo que você falou. Agora, você vê, eu acho que o Internacional está com conversa fiada mesmo. Aliás, o Antônio Carlos Zago vem fazendo um trabalho razoável só na frente do Internacional, perdeu o título para o Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, isso aí muita gente esquece, mas eu não esqueço, classificou-se em cima do Corinthians, é verdade, mas com um gol contra do Fagner, durante os 90 minutos normais, estava 1-0, Fagner fez um gol contra, quer dizer, classificou mesmo na bamba, aí foi para os pênaltis e tal, os corintianos bambearam as pernas e aí foi. Mas eu estou dizendo o seguinte, que o Internacional não mostra o futebol convincente. Depende muito da performance do Alessandro. E isso é muito fácil de se anotar. Eu acho que o Palmeiras ganha fácil o jogo, passa por cima do Internacional, que nem uma faca quente passa na manteiga. Não dá nem pro cheiro o Internacional. O Internacional é um time de segunda divisão hoje. Gente, quem tem a obrigação de vencer mesmo, cá entre nós, é o São Paulo do Avaí nesse final de semana. E no São Paulo, o principal assunto dessa terça-feira foi o desentendimento envolvendo o técnico Rogério Ceni e alguns jogadores. É com você, Silvestre. Fala, pessoal, tudo bem por aí? Olha só, o Rogério Ceni fechou o treinamento de hoje aqui no CT da Barra Funda, jogo contra a molecada da base. Antes a gente pôde gravar um pouquinho do aquecimento dos atletas e a entrevista coletiva do volante Jusilei, que confirmou aquilo que já se imaginava. O clima realmente esquentou, pegou fogo recentemente no vestiário do São Paulo. Foi no intervalo da primeira semifinal do Campeonato Paulista, a partida contra o Corinthians, no Morumbi. O tricolor perdia por 2-0, teve inclusive aquele lance polêmico do fair play do Rodrigo Caio. E acabou sobrando para todo mundo. O professor chutou o pau da barraca. Eu vejo que o desentendimento, querendo acertar, vai haver sempre dentro do vestiário. Ainda mais quando os resultados são sempre negativos, como vem acontecendo aqui no São Paulo. Mas o desentendimento que houve vai ficar dentro do vestiário. A gente sabe que temos que se acertar. O Cícero e o Rogério são amigos, entendeu? Jogaram juntos, foram campeões juntos. Então acho que eles já se conversaram, já se entendeu e não tem nada de prejudicar o grupo. O grupo está focado. Todo mundo se ajudando um ao outro e só num pensamento que é tirar o São Paulo dessa situação, voltar a vencer, voltar a fazer gol e voltar a alegria no nosso ambiente. Então você confirma, aconteceu realmente esse fato? Da prancheta? Da prancheta? Que ele citou? Prancheta?
que ela quicou e acabou batendo no Cícero? Joga uma prancheta no chão, vê se ela vai quicar e vai voltar em você. Não tem como quicar, cara. Isso é invenção, cara. Entendeu? Não tem como jogar a prancheta no chão, a prancheta quicar. Nem bola de tênis, nem nada, pô. Se a prancheta não quicou e sem querer acertou o Cícero, qual foi o desentendimento que ele teve com o Rogério e que depois ficou tudo bem, que eles conversaram como você disse há pouco? O Rogério chegou chateado no jogo. Sim, claro, porque a gente estava perdendo, ele chegou chateado e dando esporro, né? Falar bem dando esporro na gente, porque a gente estava fazendo um jogo bem abaixo do esperado dentro do Morumbi. Mas o que aconteceu foi que ele brigou mesmo, não teve nada de prancheta, ele brigou, né? Deu uma dura mais agressiva, mas não aconteceu nada de prancheta, não. Após o episódio, o Rogério Ceni conversou em particular com alguns jogadores do elenco e, ao que parece, o time está fechado com ele. A próxima partida do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, é o que resta na temporada, será segunda-feira no Morumbi, diante do Avaí. Um abraço. E aí? Não, a gente está rindo porque é engraçado, né? Bom, pera um pouco. O empate foi 1-1. Esse jogo, que aconteceu tudo isso aí, foi 1-1. Né? Ainda a fase de classificação, estava 1-0 para o Corinthians, o São Paulo empatou. E o Corinthians chegou a fazer um segundo gol, que foi anulado, alegando falta do Jô. E o Jô não fez falta nenhuma. O Rodriguinho entrou e bateu 2-1. Era para o São Paulo ter perdido o jogo. Imagina se perde. Então, aí, veja bem, então, assim, desde aquela época para cá, agora a gente tem um dado histórico, concreto, né? E não foi delação premiada? Não. Né? Não foi delação premiada. Foi um depoimento espontâneo do Jusilei que viu. O Rogério desceu muito bravo no intervalo, dos 2-0. Quer dizer, a prancheta foi no 1-1. Nos 2-0 ele desceu bravo e deu uma esculhambada em todo mundo. Deu. Então, quer dizer então, veja bem, já vinha lá do 1-1, né? Passou para o 2-0. Aí, o que aconteceu? Ainda no 1-1, ele deu uma bronca no Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio fez fair play com o Jô. O Jô tinha recebido amarelo, estava fora do primeiro jogo com a Ponte Preta, né? Se não me falha a memória. O Rodrigo Caio foi no 2-0. O Rodrigo Caio foi no 2-0. Então, aí, o negócio da prancheta, quer dizer... Aí, veja bem que confusão e que desunião que esse elenco está. Eu particularmente, hoje, acabei de escrever um artigo para o nosso blog, eu digo o seguinte: Rogério Ceni, um gol contra do São Paulo. Eu quero dizer o seguinte, Garrafa, olha, ninguém quer fazer gol contra, cara. Ninguém entra em campo para fazer gol contra. Eu duvido. Ninguém assume um cargo que seja para fazer bobagem. Ninguém faz isso. Não existe essa maldade, isso é burrice. Isso é burrice. Agora, no decorrer das coisas, é que as coisas dão certo ou não dão certo. O Rogério Ceni, como treinador, não deu certo. Você acha que o Fagner, por exemplo, quando ele foi para a bola, para cortar naquele escanteio que o Internacional bateu, ele entrou dando um estourão para fazer gol contra? Não. Ele estava com ideia de dar um estourão para cortar a bola e chutou para dentro do gol do Corinthians. Bem ele. Que é um jogador de primeira que ganhou vários prêmios com o Corinthians. Então quer dizer que, por enquanto, o São Paulo fez um gol contra. E tem que admitir que fez. Porque se não admitir, vai levar o segundo, o terceiro e o quarto contra também. O detalhe é o seguinte, Chico, a gente disse aqui a semana passada, a gente vem dizendo, São Paulo tem problemas. E não se cria, eu não cheguei na redação, falei, São Paulo tem problemas, vou chegar hoje no Gazeta Esportiva e falar que São Paulo tem problemas. Não, a gente sabe que tem problemas. E tá aí, a confirmação vem. Ela demora, mas vem. Tem problema. E o que aconteceu no vestiário, se teve prancheta ou não teve, e ninguém vai inventar uma prancheta também, vou falar que teve uma prancheta. Se estão falando de prancheta, rolou negócio de prancheta lá no vestiário. Por que uma prancheta? Não podia ser uma toalha? Não podia ser? Porque é na prancheta que ele anota os números. Alguma coisa aconteceu. Então, uma garrafa de Guaraná. Não, ele jogou a prancheta no chão. Isso então, o negócio é o ponto seguinte, pacífico. O negócio é o seguinte, problema de vestiário acontece muito. O que não dá é para tentar enganar. A gente está vendo que a coisa está errada. O Rogério ficou pé da vida com o Rodrigo Caio. E veio com aquela, o Rodrigo Caio é um bom menino, com aquela ironia toda. Aí o São Paulo está tomando cacete de todo mundo, sendo eliminado, o Rogério veio, não, os números são de Série A quando não são de Série A. O maior problema é não admitir os problemas que existem lá dentro. Esse é o grande problema do São Paulo.
porque o Rogério precisa de um tempo, ele pegou essa bucha aí de ser técnico, não é da noite para o dia que vai se transformar em técnico, tem que se dar um tempo para o Rogério, só que o Rogério, ele está complicando ainda mais a vida dele quando ele quer dizer que está tudo bem aonde não está. Quem disse agora da confusão no vestiário, que a cuíca roncou lá dentro, não foi o Garrafa, não foi o outro jornalista, foi quem? Foi os jogadores que estavam lá dentro. Então a situação no São Paulo não está legal. Ele perdeu o elenco. Não está legal. A gente já falava, como é que ele pode levar 2 laterais para o jogo contra o Cruzeiro no final de semana, 2 laterais da posição direita, e improvisar. Não escala nenhum, tira o Thiago Mendes e joga por ali. Como é que será que fica o vestiário? A gente conhece um pouquinho de futebol. O clima não está legal, gente. Não está legal. O Rogério tem que ter a humildade, entender que a coisa não está legal, vir a público e falar, estamos num momento turbulento, chama o grupo, conversa, e o São Paulo tem que caminhar. É o início de Campeonato Brasileiro. O que não dá é para continuar fazendo esse monte de papelão e vexame, mas o Rogério acha que é normal. Então... Mas os números estão a favor do São Paulo. Fim da nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Dos times paulistas, qual deles apresentou o pior futebol? O São Paulo. 81% dos votos dos nossos telespectadores. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar a seguir no Jornal da Gazeta e amanhã também às 6 da tarde. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Mi. Valeu, Boa noite. gente. Até amanhã. Volto sexta-feira, hein? Oba! Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.